Que Deus abençoe e ilumine você e toda a sua família. No Salmos capítulo 15, como lemos no vídeo passado, de ontem, e explicamos a respeito desse salmo, que trata sobre os cidadãos dos céus, sobre aquelas pessoas que passarão a eternidade com Deus. A pergunta que fica: quem são elas? Onde elas estão? Quem são essas pessoas? Mas o salmista diz em primeiro ponto: essas pessoas vivem uma vida correta, ou seja, é uma vida de acordo com a palavra de Deus e não uma vida correta aos próprios olhos delas, porque tem gente que diz assim: eu vivo uma vida correta, mas não é um correto à luz da Bíblia, mas é o correto à luz do que ela acha que é correto, à luz dos seus achismos, dos seus pensamentos, do que ela aprendeu, mas não é a palavra de Deus que conduz a vida dessa pessoa. Portanto, o primeiro ponto é viver uma vida correta à luz da palavra de Deus. Segundo ponto, a pessoa ser sincera, ser transparente, ou seja, não ser mentirosa, a pessoa ser verdadeira, ser justa, ser transparente, é a pessoa ser o que ela é em todos os lugares. Se ela é uma coisa na igreja, ela vai ser em todo que é lugar. Não há duas caras, não há duas personalidades, como se diz no popular. Não, ela é o que é. E o terceiro ponto que o salmista fala, que ela não fala mal dos outros, ou seja, ela usa a boca dela para abençoar, ela usa a boca dela para orar por aqueles que lhe perseguem, por aqueles que querem o seu mal. Ela usa a boca dela para espalhar a mensagem da salvação, a mensagem do reino dos céus, e não para falar mal dos outros. E no capítulo 15, no versículo 4, continuando, o salmista diz: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então, o quarto ponto que o salmista cita é que, em outras palavras, a pessoa que quer entrar no reino dos céus, que prioriza a sua salvação, ela não segue o mau exemplo de pessoas que rejeitaram a Deus. Muitas são as pessoas que, na nossa caminhada de anos na presença de Deus, nós observamos que elas se desviaram, que elas olharam para trás, que elas se enfraqueceram e ficaram pelo caminho. Mas, se eu quero a minha salvação, o que eu devo fazer? Seguir o exemplo dessas pessoas ou o mau exemplo? Não. Me desviar como elas se desviaram? Não. Antes, pelo contrário, se eu desejo a minha salvação, eu tenho que orar por elas, eu tenho que pedir a Deus por elas, mas sempre estar vigiando, sempre estar cuidando da minha salvação, porque a salvação é a coisa mais preciosa que tem. O quinto ponto é que a pessoa tem palavra e aquilo que ela promete, ela cumpre, ou seja, o que sai da boca dela é verdadeiro, tão verdadeiro quanto a palavra que ela vive em obediência, que é a palavra de Deus. A pessoa tem em mente: se eu sirvo o Senhor da verdade, se eu sirvo o Deus da verdade, então eu tenho que ser uma pessoa também de verdade, eu tenho que ser uma pessoa também verdadeira. E o sexto ponto que o salmista cita é que a pessoa que quer passar a eternidade com Deus, ela não aceita o suborno. Essa pessoa não aceita dinheiro sujo de maneira alguma, dinheiro de procedência duvidosa. Não, pelo contrário, ela prefere cobrir os seus gastos, suas despesas com frutos do trabalho dela, dinheiro limpo, não dinheiro sujo. Ela não aceita dinheiro sujo que é oferecido para ela, pedindo para que ela faça uma coisa ou outra, para que ela prejudique outras pessoas, de maneira alguma.
o que passa nas mãos dela são coisas limpas, são coisas puras. Ela não se suja, ela não se vende de maneira nenhuma para ninguém, para nada. A vida dela é uma vida de luz. Ela não aceita nada que vem das trevas. Nada que vem de trevas passa pelas mãos dela. Nada. Ela é uma pessoa iluminada. Por isso mesmo, por desejar passar a eternidade com Deus, ela enxerga muitas pessoas, como falamos no quarto ponto, dando mau exemplo, mas ela não segue esses maus exemplos. Ela vê muitas pessoas que não cumprem o que prometeu, mas ela faz o contrário. O que ela prometeu, ela cumpre. E mesmo ela vendo muitas pessoas aceitando subornos, aceitando dinheiro sujo, se vendendo para alguma coisa ou para alguém, mas essa pessoa não faz isso. Por que ela não faz? Porque ela teme pela salvação dela, ela teme pela eternidade dela com Deus. E para ela, essa é a coisa mais importante. E ela não olha o que ela tem que fazer, ela olha o que ela vai receber em troca de obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.